Em Malaquias 3:18, o profeta nos diz: "E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve." O próprio apóstolo Paulo, em um dos seus escritos no Novo Testamento, disse que o Senhor conhece os que são seus. Isso quer dizer que ainda que eu e você nos confundamos com as aparências, o Senhor conhece o coração do homem. E embora Deus tenha chamado a todos para a salvação, Paulo disse a Timóteo que é desejo de Deus que todos os homens se salvem. O próprio Jesus nos deixou claro que, embora muitos sejam chamados, poucos são escolhidos. Isso nos faz entender que nem todos que estão dentro da igreja verdadeiramente entraram no Evangelho. Isso quer dizer que não permitiram a transformação do Espírito Santo. E no mundo que nós vivemos é muito fácil manter as aparências, até porque as pessoas já descobriram que hoje somos valorizados não por aquilo que somos, mas por aquilo que temos. É por isso que na época das redes sociais as pessoas conseguem facilmente vender uma imagem que não é a verdadeira. Aquilo que postamos nem sempre condiz com a realidade. É por isso que nós não podemos nos deixar levar pelas aparências. Nós não podemos acreditar naquilo que nós vimos nas redes sociais. Até porque o dia em que a pessoa não tiver comida, ela não vai postar a foto de um prato vazio. O dia em que ela tiver somente roupas simples para vestir, eu duvido que ela vai tirar uma foto. Então, o que nós vimos nas redes sociais é sempre o melhor lado da vida e muitas das vezes esse lado é maquiado. Dentro da igreja acontece a mesma coisa. As pessoas produzem um personagem quando estão no culto e, na verdade, vivem a sua verdadeira vida quando estão fora. Mas aqueles que foram transformados pelo Espírito Santo e de verdade entraram no Evangelho sabem que Deus é um Deus onipresente. Então, não tem como se esconder. Eles procuram viver da mesma forma, dentro e fora da igreja. É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Ainda estamos baseados na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e o título da lição é O Encontro em Jerusalém e os Falsos Irmãos. Como também você já sabe, este é um programa oferecido pelo Instituto Queires, é um instituto de especialização em teologia. A proposta é trabalhar com cursos que traga uma imersão a você dentro da teologia. Normalmente as pessoas fazem cursos básico, médio, avançado, mas o Instituto Queires oferece essa proposta de especialização. Isso não quer dizer que você precisa ter o básico, o médio ou avançado em teologia para estudar. Não. No Instituto Queires você pode fazer interpretação bíblica, oratória, grego, hebraico. Gente, tem um monte de curso. Por isso que eu quero pedir a você para na descrição deste vídeo clicar no link que vai te levar direto ao chat, onde você poderá conversar com o atendente e ele te explicar melhor. Mas a proposta é você estudar presencialmente ou online, cursos de curta, média e longa duração. 3 meses, 6 meses, 9 meses a 1 ano. O valor cabe no seu bolso, eu tenho certeza. Durante o programa você verá algumas propagandas. Nossa, ela até saiu daqui agora que eu percebi. Mas já vai aparecer de novo aí, tá bom? Algumas propagandas e você poderá verificar os cursos que estão à disposição. Como você mesmo já sabe, toda semana eu recebo aqui um convidado ou uma convidada. Eu tenho dito isso todas as aulas e até o momento você só viu convidados. Mas hoje é o dia de uma convidada. E assim, ó, tô até me tremendo. Eu vou ser formal depois eu vou falar o que eu acho sobre ela. Olha só, eu anotei porque é bastante coisa, senhoras e senhores. Ela é regente das crianças na sede do Belém, do setor 56, o lugar onde eu congrego. Além de ser regente das crianças, ela leciona na EBD para os jovens, é violinista, estudante de medicina. Então, olha só, ainda bem que está sendo gravado, porque daqui a quanto tempo? 5 anos? 4? Agora faltam 3. Daqui 3 anos,
quando ela estiver arrebentando tudo aí nos maiores hospitais do nosso país, eu vou pegar os recortes de hoje e vou dizer assim, eu sou amigo dela, tá bom? Para ver se isso me traz algum tipo de visibilidade. Além disso, o mais importante, ela é esposa do Samuel. Senhoras e senhores, eu trago a vocês Karine Baltar. Paz do Senhor a todos. Fica à vontade, Karine, faça suas considerações iniciais, por favor. Bom, eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo aqui no podcast. Agradeço pela presença também, Lucas. Sim. Vou agradecer ao meu esposo, porque ele falou que era o sonho dele eu apresentar ele como esposo dele, então agradecer ao meu esposo também pelo meu apoio e pela oportunidade. Creio que Deus vai se fazer presente nesse ambiente e é isso. Muito bem. Eu disse que seria formal primeiro e depois falaria sobre você, né? Eu me lembro ainda como hoje, a primeira vez que eu te vi dar uma saudação na sede. Eu não lembro o que você falou, mas eu lembro que eu fiquei impactado. Na verdade, foi um culto de domingo. Pastor, o Anderson ainda tinha me chamado para pregar nesse dia. Aí quando eu cheguei, ou foi durante o culto, lhe deram a oportunidade para uma saudação. Porque até então, o que eu sabia sobre você? Você era uma adolescente do conjunto, auxiliava na regência com as crianças, eu via você tocando na orquestra, mas eu nunca tinha visto você falar nada. E aí a saudação que você deu, eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, como que essa menina, primeiro, fala rápido, então eu sempre tenho assim a ideia de que quem fala rápido pensa muito rápido, e sua fala tinha uma coerência muito bacana, e você também demonstrou um conhecimento bíblico muito legal. Aí eu procurei alguém e comentei a seu respeito, falei assim, nossa, eu nunca ouvi aquela menina, como que ela fala bem e demonstra um conhecimento bíblico. Aí a pessoa falou assim, não, ela sempre foi assim, que a menina é demais, era muito inteligente, não sei o que, não sei o que. E aí fui congregar na sede, nós tivemos a oportunidade de estar mais perto, e aí eu vi você dar aula na EBD, e aí essa admiração foi crescendo. Na verdade, eu tenho trazido aqui pessoas que, de certa forma, eu admiro, e sei que terá condições de contribuir com o conteúdo. Então, já tive a oportunidade também, porque assim, eu, embora vocês me conheçam, professor em um monte de coisa, inclusive crente, eu na sede não sou o professor titular, e na verdade lá nós não temos um professor titular para os jovens. Então eu fico muito feliz quando você vai dar aula, quando eu tenho a oportunidade de sentar para te ouvir, eu acho muito legal. Então por isso que eu resolvi te trazer aqui, para que você possa compartilhar também de toda essa sua sabedoria com as pessoas que nos assistem. E ela tem um testemunho muito top de como que ela conseguiu essa bolsa na faculdade. Outro dia eu prometo a vocês trazê-la aqui para ela contar só isso, para que vocês chorem junto comigo e eu não chore sozinho, porque Deus foi muito bom com ela. Karine, quem quiser te encontrar nas redes sociais, se você estiver, se você não for tão velha como o nosso convidado anterior, Levi Garcia, inclusive um abraço, que é um tiozão e tá só no Instagram e posta só coisa de família. Você tem rede social? Eu tenho, Kabaltar, é só no Instagram e é isso. Tá ok. Então vamos lá, falar sobre o que mais nos interessa aqui, que é a lição de número 4, que tem por título O Encontro em Jerusalém e os Falsos Irmãos. O texto principal está em Gálatas 2:8, que nos diz: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Então, já no texto principal, a gente percebe que a intenção do comentarista aqui da lição é mostrar que Paulo, de alguma maneira, não que ele procurasse isso, mas a quem ele está escrevendo, ele está querendo mostrar que da mesma maneira que Deus operou em Pedro, operou nele também. Ele não é diferente de Pedro, os dois estão na mesma função e escolhidos por Deus. Então, a gente já percebe aí que tem alguns pontos sendo postos nos is, certo? Então, o primeiro tópico, eu vou falar dos 3, somente o título, e aí você já começa falando do primeiro, tá bom? Primeiro tópico, Paulo defende seu ministério. Então, na verdade, a aula de hoje é uma sequência da semana passada.
Inclusive, nós estamos aqui até como se fosse um peixe cheio de espinhas, né? Essa daqui eu já falei semana passada, né? Então tira. O que sobra para agora, não é? Mas já adiantando a você que é inevitável não dar sequência ao nosso da semana passada, até porque o primeiro tópico é sobre isso. O segundo, os falsos irmãos. E o terceiro, o evangelho da circuncisão. Karine Baltar, é com você, vai. Primeiro tópico, Paulo defende seu ministério. Bom, como o Lucas citou, né, como você citou, a gente vai pegar um pouquinho do que a gente viu na semana passada. Então, a gente tem aqui um contexto em que Paulo, ele está fazendo uma defesa. Então, imagina que você está fazendo o seu trabalho, vamos supor, você como líder, você está fazendo o seu trabalho, você tem uma série de projetos, e aí chega você que determinadas pessoas estão acusando você de não ser um líder de verdade. Acusam você de não ter sido chamado por Deus, acusam você de uma série de coisas. Então você vai querer se defender, automaticamente. E é isso que Paulo faz aqui em Gálatas. Então ele vai tentar se defender. E aí como que ele começa? E de quem que ele queria se defender, né? Contextualizando, né, você melhor do que eu sabe, sobre os judaizantes. Então ele era um grupo, assim, a grosso modo, era um grupo que eram de novos crentes, mas que tinham muito dentro deles a crença de que a lei mosaica deveria ser seguida. Alguns deles, inclusive, eram legalistas, né? Legalismo, para contextualizar, uma ideologia em que se segue à risca as leis, muitas vezes de forma passiva, então que a pessoa nem reflete sobre por que ela está seguindo aquela lei, ela só quer seguir à risca. Então Paulo ele vai se defender contra eles. Então tem uma série de questões aqui. Então primeiro, eles afirmam que Paulo não é um verdadeiro apóstolo, porque ele não andou com Jesus, então como que ele é apóstolo? Além disso, eles vão falar muito contra a mensagem de Paulo. Eu acho que a mensagem do evangelho, para quem anteriormente ele era judeu, é uma mensagem muito simples. E às vezes o simples, a gente não é satisfeito com o simples. Então, chegar e falar assim, vocês tinham 600 e tantas leis. E aí agora eu tô apresentando para vocês uma coisa só. Esse Jesus. Uma mensagem simples. Então, para eles, era difícil aceitar aquela mensagem simples. Sim. E para piorar, ainda tinha a questão que Paulo pregava para os gentios. Então, ele vai se utilizar de elementos da cultura. Então, é como se Paulo fosse, por exemplo, pregar para uma tribo no interior de Moçambique, pegasse elementos da cultura, da religião deles, que foi o que ele fez ao utilizar os altares para exemplificar, e pregasse a partir disso. Então, a mensagem para os gentios, para eles, era um motivo de estranheza. Então, eles vão começar a fazer uma série de afirmações contra Paulo, e aí ele vai tentar se defender. E aí, nesse primeiro capítulo, o que a gente vê no primeiro capítulo de Gálatas, pegando aí o capítulo 2 também? Porque se a gente conseguir lembrar, contextualizando, o livro de Gálatas, ele é uma carta que foi escrita corrida. Eu acho que esse é um dos motivos pela qual a lição, vocês vão ver que a gente vai falar muito das lições posteriores, a gente pega um pouquinho da lição anterior, porque é o mesmo assunto praticamente, os 5 primeiros capítulos. E é uma carta pequena, né? Isso, então, querendo ou não, vai falar muito pouco do mesmo assunto. E aí ele começa contextualizando, falando assim, para me apresentar, já que estão sendo acusados, esse sou eu, essa era a minha história. E ele vai falar, no tópico 1, o autor ele traz... 14 anos depois que eu estive aí, então a gente sabe que Paulo ele teve 2 idas a Jerusalém, aproximadamente. Então, a primeira, ele ficou ali 15 dias com Pedro, próximo ali de 3 anos, eu acho, depois da sua conversão, se eu não me engano. E aí, depois ele volta para Jerusalém, fica ali um tempo, e ele fala, 14 anos depois. Então, primeiro, se a gente pegar o tópico 1, ele vai falar, o que eu recebi, ninguém me mostrou, ninguém me disse, quem me revelou foi o próprio Deus. Então, primeiro, vamos pegar um dos seus argumentos, que eu não sou apóstolo. Aí ele vai falar no versículo 12 do capítulo 1. Não foi ninguém que me chamou, não foi um apóstolo que me chamou, foi o próprio Jesus Cristo. Então, o primeiro argumento de que eu não tive convívio com Cristo é mentira. O que eu recebi foi de Cristo. E aí aqui ele volta no capítulo 2 falando, 14 anos depois, eu retorno com Barnabé e retorno com Tito. E aí ele vai começar a citar o que ele aprendeu, o que ele apresentou nesse tempo, que foi o evangelho que ele mostrava aos gentios. Então, aqui até o autor traz que ele não tinha nada do que esconder. E isso é provado isso é provado pelo que ele traz do histórico dele, isso é provado ele falando que anteriormente ele não tinha tido contato com os apóstolos, que ele teve pouco contato. Então aqui basicamente ele começa defendendo
é todo esse contexto do capítulo 1 e início do capítulo 2 também, assim, começando esse tópico. Olha só, você mencionou duas coisas, a segunda eu ainda estava anotando aqui. E você que está assistindo aí, eu sempre falo, esqueci de falar no início, para você pegar caneta, papel e a Bíblia. Você tomou o café agora, eu lembrei, ele já esfriou. Tá muito frio aqui em São Paulo e o café já esfriou, mas a produção vai trocar, tá bom? Daqui a pouco o pessoal aí vem aqui e troca pra gente o café. Mas, enfim, então, anota aí, Bíblia, caneta, para você poder ir munido no próximo domingo para a sala de aula. Primeiro ponto, você comentou sobre que a mensagem de Paulo era muito simples, eu achei isso interessante, em comparação com a lei que eram 613 mandamentos. Então, de fato, não o judaizante em si, mas talvez os judeus, alguns talvez aderiram ao evangelho, porque de fato enxergaram a sua simplicidade e disseram, opa, eu vou me livrar daquele jugo da lei, é isso que eu preciso. O evangelho é simples. Outros viram com estranheza, no caso dos judaizantes. Então, você trouxe muito bem, eu achei legal isso. Talvez o problema era a mensagem é muito simples. Então, se é muito simples, não salva. E aí a gente hoje está vivendo um movimento, e a gente percebe esse movimento entre os jovens, não só entre obreiros mais velhos. Eu estou entre os dois grupos, né? Porque eu sou um jovem velho. Mas que movimento eu me refiro? Daquele em que a mensagem deixou de ser simples. Então hoje as pessoas elas querem muito impactar através da sua apresentação, a maneira de pregar. Eu não sei quando isso começou, mas eu vou falar de quando me lembro, porque eu ainda era um adolescente, então eu vi isso já dos anos 2000 para cá. Então as pessoas elas se importam muito com uma mensagem que impressione e não uma mensagem que venha salvar. E a gente se esquece da simplicidade do evangelho. E qual foi a mensagem inicial? Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo. E se a gente puder acrescentar até, em breve voltará. Então as pessoas estão deixando essa simplicidade. Aí eu pergunto a você uma coisa. Você é uma menina que estuda bastante, outro detalhe, ela conclui o curso básico em teologia. Então nós estamos com uma teóloga aqui, tá? Ela não estudou em qualquer lugar. Ela estudou na Faculdade Evangélica de São Paulo, tá? Extensão Perus. Então você estuda bastante, não só... Eu não gosto de usar esse termo vida secular, porque para mim tudo é uma coisa só, no estrado do crente. Mas eu vou usar esse termo que é como as pessoas vão entender. Você estuda muito no secular, eu falei que você é estudante de medicina. Eu me lembro que você falou no seu testemunho que seus cabelos começaram a cair. Foi. Então, um reflexo por causa dessa dedicação no estudo. Ao mesmo tempo, estava estudando teologia. Karine, como pegar tudo isso e ainda falar de forma simples, compreensível, e entendendo que o evangelho, por mais que a gente estude, pesquise, tudo isso é muito importante, a beleza da vida e do evangelho está nas coisas simples. Eu acho que o que a gente tem que ter em mente é buscar e ter uma conversa sincera com Deus, um relacionamento com Deus, de entender as nossas próprias limitações. Entender que nós, como seres humanos, a gente vai errar e o orgulho, ele pode subir um pouco a nossa cabeça. Porque por que eu faço? Por que eu quero pregar para você e para te impressionar? Eu acho que eu faço isso porque eu quero me engrandecer. Eu gosto de receber elogios, todo mundo gosta. E aí isso pode subir um pouquinho a minha cabeça. Então, quando eu oro, eu peço a Deus para que Deus me mantenha numa situação de humildade. Não permita que a minha mensagem seja apenas por vaidade para poder que os outros gostem de mim ou para que eles me chamem para pregar, enfim, para impressionar. Eu quero que pelo menos uma vida, se uma vida tocar pelo menos uma vida, então valeu a pena. Então eu acho que é mais uma questão do próprio pregador no relacionamento dele com Deus, para tentar equilibrar, né, o que ele tem de conhecimento. E principalmente buscar a presença de Deus, para que não fique só uma mensagem que somente os teólogos vão entender, ou que ninguém vai entender, só vai falar, se pegar para minha irmã do círculo de oração e falar, o que ela prega? O que ela pregou? Não sei, mas ela era inteligentíssima. Ela falava de um jeito, a irmã não entendeu, porque você utilizou 300 linguagens teológicas,
ela não entendeu, só vai achar bonito. Então, uma relação com Deus, pedir nas orações, falar, Deus, me ajuda, me dá capacidade para que eu entenda o meu público e para que isso não suba a minha cabeça. Eu acho que é basicamente isso, é uma oração que eu faço constantemente. Então, assim. O fato de ser simples não quer dizer que é sem objetividade. Não. Eu acredito que, por exemplo, você vai pregar para as crianças, eu acho que é muito desafiador você pregar para criança, quando você está acostumado a trazer sempre muitas informações, trazer uma pregação floreada. Quando eu era pequena, meu pai me fazia ver muito DVD do Marco Feliciano, lá pregando, Gideões. Então, era isso que eu tinha como pregação. E quando você vai aprender a pregar para criança, poxa, você não tem nenhum desses recursos. Você tem que pegar a mensagem crua, fazer os visuais e transformar de uma forma simples, para um público simples. Então, não necessariamente o simples não tem nenhum valor, sabe? Eu acho que é justamente aqui, e é isso que Paulo está querendo trazer através do Evangelho. Eu acho muito incrível isso. Você trouxe à minha memória uma apresentação que você fez. Eu me lembro de um dos eventos que teve com as crianças, aí eu levei meu filho, e uma das apresentações que você fez lá foi com um coração lá, preto, outro vermelho, não é? Uhum. E eu achei muito legal aquilo. E aí você falando agora da linguagem para as crianças me fez lembrar exatamente isso. Então veja, você tem condições de falar para um público adulto e ao mesmo tempo para o público infantil. Claro que tudo isso é de uma experiência, você faz isso há muito tempo. Eu mesmo tenho uma séria dificuldade. E veja, mesmo quando eu era adolescente, eu não gostava de pregar para criança. Meu primeiro congresso que eu ministrei na vida, eu tinha 13 anos e foi para crianças. Eu odiei. Por quê? Porque eu já me sentia adulto demais. Então, para mim, eu estava falando ali e elas não estavam entendendo. Então, eu acho que dos 13 até um bom tempo atrás aí, até uns 30 anos, quando eu ia pregar, por exemplo, para adolescentes e jovens, eu tinha na minha cabeça assim, eu vou pregar para a igreja. Eu vou pregar para a igreja. Você não diz, jovem, criança, adolescente. Eu vou pregar para a igreja. Por quê? Ainda estava difícil na minha cabeça que a linguagem ela tem que ser adaptada ao público, à idade. Então eu tinha essa dificuldade, eu me escondi atrás disso. Eu estou pregando para a igreja. E aí depois, obviamente, passou pela minha a licenciatura em História, e aí você estuda didática, você estuda método, e aí você percebe que o mesmo assunto ele pode e deve ser aplicado de maneiras diferentes, atendendo a linguagem, atendendo a idade e o público. E aí a gente se volta para o apóstolo Paulo, e aí deixa eu ver se é no segundo tópico, deixa eu ver. Acho que Paulo, é o terceiro que ele vai falar dos diferentes públicos, não é? É o terceiro? Uhum. Então já vamos pegar esse gancho, se você localizar aí na revista, vou colocar aqui a gente lê só para não deixar as pessoas perdidas. Mas Paulo, ele fala a um público totalmente diferente do público que Pedro e outros apóstolos foram levantados para falar. Então, num primeiro momento, isso vai gerar estranheza. Imagina, por exemplo, você. Agora você está falando comigo com sua voz de uma jovem de quantos anos? 21. 21 anos. Olha como que ela é velha, hein? Até parece, né? Mas você está falando com a voz de uma jovem de 21 anos. Quando você vai falar com as crianças, não dá para ser com a voz jovem de uma mulher, porque ela já é casada, né? De 21 anos. Você tem que infantilizar mais essa voz. Então, veja, Paulo ele está levando a mesma mensagem a um público diferente e não dá para ser da mesma maneira que ele levava aos judeus. Quer falar um pouquinho mais sobre isso aí, já que a gente voltou? Você localizou aí ou não? Senão, enquanto você fala, 3. eu procuro. 3. É o 3.3, se eu não me engano. É o 3.3. Dois públicos e uma mesma mensagem. Isso mesmo, vai. Pode falar. Acho que a gente consegue ver o que a gente já citou aqui, falando sobre, no capítulo 2, quando eles... Até o texto bíblico, né, o texto áureo, que Paulo fala assim, eu vim
Bem como Pedro foi para os circuncisos, eu fui para os incircuncisos. Então, assim, eram 2 pastores diferentes, 2 metodologias, 2 públicos, mas era uma só mensagem. Eu acho que a gente tem que ter isso em mente na igreja. A gente até consegue fazer um paralelo com o cotidiano. Às vezes sai um pastor, entra outro pastor, sai um líder, entra outro líder. Cada um deles vai ter a sua personalidade, o seu jeito. É importante a gente respeitar isso. O que importa é que não mude a mensagem. O problema é que atualmente a mensagem tem sido alterada. Uhum. E esse é o problema. A gente pode citar aqui trocentas situações que a gente vê principalmente na internet que infelizmente se tornam escândalo de como a mensagem tem sido distorcida. Então, será que tem necessidade? Por mais que eu quero falar com um público específico, por exemplo, o público jovem, tem necessidade de eu fazer uma balada gospel? Porque isso não vai atrair público que tá lá fora. Ah, mas é pra atrair os jovens que estão lá fora. Um jovem que tá lá fora, se ele quer ir pra um baile funk, ele não vai pra um baile funk gospel. Ele não vai num baile na igreja, Ele né? não vai num baile na igreja. Sim. Ele vai fazer piada com isso aí. Uhum. É só pra quem tem... É como se fosse pra amaciar a carne de quem gostava disso no passado, ou pra quem ainda gosta no fundo, sabe? O velho homem ainda gosta e tá dentro. Não é pra quem tá fora. Então, eu acho que se a gente não altera a mensagem, não importa se são mensageiros diferentes. E aí a gente consegue fazer um paralelo sobre como, já que Paulo pregava para os gentios, para um povo diferente, a gente consegue fazer um paralelo que nós temos que adaptar a mensagem, não tirando o que ela é em si, mas ter em mente que às vezes ela vai ser mais difícil ou mais fácil de ser falada para um determinado público, para uma etnia, para uma idade, para um público social. Por exemplo, se eu chegar aqui em Perus, Lucas, e falar pra você assim, falar a história do jovem rico. Ou então chegar e falar assim, o rico não herdará o reino dos céus. Eu sei que vai muito além de dinheiro o que Jesus estava querendo dizer. Mas se eu chegar e falar isso aqui em Perus, a probabilidade de pessoas afetadas ou de ser difícil para alguém vai ser menor do que se eu for para Alphaville e falar a mesma mensagem. Uhum. Por quê? Óbvio, pode ser que tenham pessoas aqui em Perus ou aqui em uma situação, uma comunidade, que tenham o seu coração apegado no dinheiro. Mas qual que é a probabilidade de ter mais dificuldade? Aqui ou lá? Então, assim, pensar também que a questão social, a mensagem ela pode ser difícil dependendo do público. Outra coisa, adaptação. O autor, ele traz assim numa parte, quer ver? Ele traz assim, falando que os conceitos que foram aplicados nos judeus não deveriam ser aplicados todos nos gentios. Ele traz alguma coisa assim no tópico 3. E aí a gente consegue pensar, por exemplo, a gente tem uma liturgia de culto, a gente normalmente, né, pelo menos nós, a gente não costuma dançar no culto. Uhum. Isso é um costume, não é a palavra de Deus, é um costume nosso. Mas aí eu vou pregar a mensagem, eu vou pregar para um público, por exemplo... Na África. Lucas, a gente vai assistir às Olimpíadas, a gente vai assistir um jogo de futebol, eles entram na competição dançando. Uhum. Você vai pegar para um público desse, que na vida deles isso faz parte da demonstração de alegria, e vai falar para eles se comportarem, para eles não dançarem? Não, a gente tem que ter em mente os costumes, certos costumes de um público, uma etnia diferente. Uhum. Eu lembro que na faculdade, quando eu entrei, tem uma angolana na minha sala, e ela é cristã, e aí ela falou assim para mim, eu falei, você sente alguma diferença na liturgia do culto, na maneira do culto e tal? Ela falou assim, vocês são muito parados. Nossa, parece que vocês estão morrendo, parece que vocês estão tristes. A única parte que eu senti alegria é quando começava a dar glória a Deus. Mas todo mundo parado, tinha uns hinos que as irmãs foram cantar que eu falei, nossa, se fosse na Angola. Então, assim, a gente tem que ter em mente dos públicos, sabe? Uhum. Que nem todos os costumes que servem para nós servem para todas as etnias também. Eu acho que é... Legal. A gente já volta a falar, então, sobre essa questão do costume, mas aproveitando essa... pausa que você fez, nós vamos fazer uma rápida parada para um comercial e a gente já volta. Quando lemos a nossa Bíblia, em Gênesis capítulo 1, verso 1, o texto nos diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra no princípio, ela é a tradução da palavra hebraica Bereshit. Porém, Bereshit não significa tão somente ou apenas no princípio.
ela carrega uma ideia muito mais rica, muito mais profunda, envolvendo projeto, alvo, intencionalidade. No curso Voz dos Originais, você vai descobrir os significados que se perderam nas traduções. Vamos explorar o hebraico e o grego bíblico de uma forma prática, mesmo que você nunca tenha estudado os idiomas originais. Você vai entender não somente as palavras, mas o coração das escrituras, aquilo que se esconde por trás da linguagem. Você será iluminado de uma forma profunda, onde a sua consciência e a sua vida tomarão um outro sentido e um outro rumo. Quero te fazer esse convite. Clique aqui no botão que aparece na sua tela e matricule-se agora. Bom, você viu aí o curso Vozes dos Originais. É um curso que tem como proposta te ensinar na prática. O professor vai mostrar como você analisar textos no grego, no hebraico. Então isso quer dizer que nós vamos visitar durante os 7 meses de curso o Antigo e o Novo Testamento no idioma original. E, após as análises, você também terá condições de ler, escrever e pronunciar palavras do grego e do hebraico. Você entendeu aí a importância do leitor das Escrituras, seja você um cristão comum que quer apenas ler a Bíblia para si mesmo, ou pregador, professor, não importa. Você viu aí a importância de entender o texto no original. Então não fica de fora. Mais uma vez, na descrição deste vídeo está o link para você entrar em contato com o pessoal do Instituto, que eles irão atender você e certamente você terá condições de evoluir, crescer mais na graça e no conhecimento. Eu volto aqui com a Karine e nós comentamos a sua primeira fala sobre a mensagem de Paulo ser simples, mas embora simples não ser sem objetividade, a gente conseguiu contextualizar. E o segundo ponto é que você comentou sobre Paulo internado a esconder. E acho que com essa frase do comentarista a gente consegue fazer um link para a segunda parte do primeiro tópico, que fala sobre Paulo e Barnabé. Aqui nós temos o significado do nome dele, que é o filho da consolação. E eu vejo o Barnabé meio como que o paizão da galera. Por que eu estou falando isso? Porque ele acreditou muito em Paulo. Quando ele está com Paulo já na sua primeira viagem missionária, lá em Atos 13, Marcos abandona o grupo no meio da viagem, volta para Antioquia e, pelo que a gente sabe, Marcos ele era sobrinho de Barnabé, e aí na segunda viagem Paulo não quer que Marcos os acompanhe, dado essa situação dele ter participado, voltado atrás. Barnabé insiste, é a causa da ruptura entre os dois. Então Barnabé é meio que o paizão que olha, acredita, abraça, vamos lá, vai dar tudo certo. Você vê dessa mesma forma, e o que mais você tem para nos falar aí sobre a relação entre os dois? Barnabé, primeiro que a gente tem que contextualizar, assim, se a gente pega lá em Atos capítulo 4, que é quando Barnabé aparece pela primeira vez, José era o nome dele, né? Eu não sabia disso, foi uma descoberta. Ele era levita, nascido em Chipre, então ele pegou a herança que ele tinha e entregou aos apóstolos. Então, só por aí a gente consegue pensar na personalidade dele. Era uma pessoa que, por ter uma família levita, tinha uma família de prestígio, pegou a sua herança e deu aos apóstolos, ou seja, ele tinha um coração solidário. Então, só por aí a gente já vê uma parte da personalidade. Eu vejo ele muito como pai, e também vejo muito ele como um amigo e como um mentor. Porque quando Paulo ele estava lá em Tarso, depois de ter sido muito perseguido, foi Barnabé que fez: ei filho, já tá na hora, vamos lá, vem comigo, você vai me acompanhar. E assim, com o exemplo dele, a gente consegue ver o quanto um líder, ou o quanto ter alguém para te incentivar é muito importante. Porque às vezes a pessoa tem um dom, às vezes você observa, a pessoa tem um dom, ela fala bem ou ela canta bem, ela só precisa de alguém que a incentive. E ele ajudou Paulo no seu ministério. Ele poderia muito ter feito como os outros cristãos da época. Se a gente pegar ali Atos 9, assim que Paulo se converte, muitos dos cristãos não acreditaram nele e procuraram matá-lo. E muitas das vezes
os líderes, nós líderes, a gente acaba matando o ministério de muitos dos nossos liderados por não os auxiliá-los. Então, Barnabé foi um pai, foi um mentor. A gente vê que ele vai estar com Paulo em muitos momentos importantes, por exemplo, no Concílio de Jerusalém. Então, é isso, é uma pessoa, uma figura muito importante que a gente consegue aprender muito com ele, com certeza. A questão crucial do momento é, você teve mentores? Por quê? Antes de você falar dessa pessoa ou dessas pessoas. Você tem 21 anos, é casada, é estudante de medicina, já fez teologia. Como eu disse, você toca lá na orquestra da nossa sede, trabalha com as crianças. Então, eu acredito que, claro que tem uma obra do Espírito Santo na sua vida, tem muito daquilo que você quer fazer, então você é maior de idade, ninguém está te obrigando a fazer nada, mas eu acredito que passa muito aí por pessoas que te incentivaram, talvez te criaram assim. Como foi? Como que você chegou até aqui? Eu estou perguntando isso porque próximo domingo nós vamos falar a jovens. Então nós temos aí muitos jovens que ou ele se dedica muito do lado de fora da igreja e esquece a obra de Deus, ou ele se dedica muito do lado de dentro e esquece de trabalhar, esquece de estudar, ou ele adia as coisas da vida. Eu primeiro vou estudar, eu primeiro vou trabalhar, vou me posicionar no mercado de trabalho, depois eu caso. E aí a gente tem casos de pessoas com quase 60 anos no grupo da Alma Deb e ainda não casou porque também não conseguiu se posicionar no mercado de trabalho. Ou pessoas que vai lá, casa, mete o pé nos estudos, entende? Então você é um caso assim, eu diria que não é atípico, porque tem muita gente igual a você, mas assim, um exemplo a ser seguido. Então você, está estudando, casou, trabalha dentro da igreja. Então como foi que começou isso? Como foi que você chegou aqui? Quem te ajudou? Ou não teve mentores? Nossa, eu acho que eu levaria o podcast inteiro para poder falar de todo mundo que me ajudou. Eu acho que desde a infância, a primeira mensagenzinha que eu lembro de ter falado e do pregar, assim, foi com 6 anos. Meu pai, ele fez, assim, um roteirinho para mim. E aí, eu sempre fui criada com vários desenhos, assim. Eu não me lembro da minha infância de meu pai chegar com alguns desenhos, muitos desenhos, assim, seculares. Era sempre desenho bíblico. Eu sei todo o repertório. Tom e Jerry, perna longa, não passava na sua televisão. Eu tenho todo o repertório da Ana Paula Valadão na minha mente. Sério? Então, meu pai me incentivou muito ao longo da minha vida, da minha infância principalmente, de estar sempre me levando para os trabalhos, estar sempre me incentivando a falar, a ler. Como eu era uma criança assim que não tinha muito vergonha, eu cresci na igreja, então falar não era um problema pra mim, cantar não era um problema pra mim, e ele sempre me incentivou. Então acho que começou dali as primeiras mensagens que eu fui pregar em outras igrejas. No início ele fazia os esboços pra mim, e aí eu ia e acrescentava as coisas que eu via nos desenhos de cristãos. E aí depois eu comecei a fazer os meus esboços, enfim. Mas na igreja mesmo, nos cargos, teve muita gente que me ajudou. Departamento infantil, você mesmo, quando falou sobre fazer teologia, sugeriu fazer teologia para mim, que era um passo que era importante para a minha vida cristã, assim, para o meu ministério, no departamento infantil. Então teve alguém que olhou para mim e falou assim: você tem jeito com criança. E até então, eu não tinha parado para pensar nisso. Eu cheguei a reger quando eu era muito pequenininha, assim, 9 anos. Mas... Rapidinho, só não esquece seu raciocínio. Você ia falar, cheguei a reger bem pequenininha, eu era criança, tinha 9 anos. Não esquece. Eu tô aqui observando e eu leciono oratória e me apareceu um caso de uma moça que ela trabalha com divulgação para uma rede de supermercados e tem muitos comentários negativos lá acerca da voz dela. O problema é o tom. E aí ela pediu ajuda e tal, porque ela tem uma voz muito infantil. E de fato mesmo é aquela voz assim, oi galerinha, não sei o quê, tá? E você trabalha com criança há tanto tempo e não tem essa voz infantil. Ó, que bacana, só uma observação, tá? Segue, vai. E aí teve uma irmã que olhou lá pra mim e falou assim: eu vou te colocar. Começou a colocar as irmãs, né? Foram mais de uma pessoa, né?
A minha sogra foi uma delas, ela trabalha com crianças mais do que o meu esposo tem de idade. E aí ela começou a me colocar, ela e uma outra irmã, a irmã Marta, que foi professora dela. Então, assim, é uma incentivando a outra. São gerações. Gerações. Né? A irmã Marta foi professora da sua sogra. Isso. Meu Deus, sim. Então, assim... E hoje a irmã Marta é professora do meu filho, tá? Exatamente. O Heitor aprendeu umas musiquinhas... Ai, meu Deus, qual é a música? Uma música que ela mandou um áudio para as crianças decorar esses dias. Ai, eu vou lembrar. O Heitor já decorou a música, ele tá deitado para dormir, ele fala assim, ó, mãe... Porque todas as que ele dorme tem uma história, ele inventa alguma coisa, né? Se ele não quer ir no banheiro, é só pra enrolar, pra criança. Dormir. Aí ele deita e fala assim, mãe, quero ouvir o áudio da irmã Marta. Aí ele dorme ouvindo a irmã Marta cantando. Ai, que bonitinho. Então começou assim de, vem aqui me ajudar a levar fulano no banheiro. Sim. Ou então assim, vem aqui, rege um pouquinho, então me ajuda aqui a ensaiar. Então foram coisas pequenas e aí eu fui me enfiando ali no meio. Uhum. Então se alguém não tivesse dito pra mim, você tem jeito com criança, talvez eu nunca teria pensado nisso. E sobre a vida secular, assim, secular não, né? Porque como você falou, é tudo uma vida só. Uhum. Eu sempre tive muito na minha cabeça, eu acho que eu queria crescer na vida de alguma forma. Mas tiveram pessoas que me incentivaram. Então, meu pai, minha mãe, toda vez que eu precisava estudar, me deram suporte, me incentivaram. E é importante que tenha alguém que te incentive quando nem mesmo você acredita. Porque tem momentos que você começa a se questionar se você é capaz. E é sempre bom alguém vir ali te resgatar, que nem Barnabé foi lá resgatar Paulo. Sim. Falou, vem comigo. Então é sempre importante, sabe? Você comentou aí sobre a pessoa chegar e falar assim, você serve para isso. Eu acho isso muito importante. Fizeram isso comigo quando eu era adolescente. Lucas, você vai pregar no próximo culto com as crianças. Aí eu lembro que não usaram esse nome, você vai pregar. Disseram assim, você será o preleitor. Foi uma Maritza, eu até falo sobre ela no livro que eu escrevi, uma mentoria para pregadores. Eu tinha 9 anos, ela falou assim, Lucas, ela me chamou, o culto acabou. Eu lembro como hoje, eu tenho essa imagem viva na minha cabeça. Ela falou assim, Lucas, você será o preleitor do próximo culto com as crianças. E aí tá aquela questão da linguagem para você adaptar, porque eu não entendi o que ela falou, mas eu fiquei muito feliz. Porque eu sempre fui uma criança assim que, se alguém acreditasse em mim, acabou, já era. Eu sempre procurei pessoas que acreditassem em mim. Se eu posso, se eu tenho condições ou não, é outros 500. Você acredita? Vambora, entende? Aí eu saí da igreja, já encontrei um colega e falei assim, próximo culto você vai vir? Ah, não sei e tal, não vem porque eu serei o preleitor. Aí cheguei pro irmão, você vai vir pra igreja? Não, por quê? Porque eu vou ser o preleitor, vem e tal. Aí eu já estava a uns 200 metros da igreja, quando eu parei e pensei assim, o que é ser preleitor? Aí eu voltei na irmã Marita e falei, o que é preleitor? Só esse detalhe, né? O que é isso? Eu tô muito feliz, sabe? Vou aproveitar a oportunidade, mas eu não sei o que é. Aí falou assim, Lucas, você será o pregador, você vai falar para as crianças e tal. Aí minha mente já foi viajando e tal. Eu falei, mas eu não sei fazer isso. Aí ela falou assim, olha, você, antes de abrir a Bíblia, você ora e fala para Deus te dar entendimento e sabedoria. Quando você abrir a Bíblia, Deus vai te fazer entender. Aí eu saí de lá com a senha. Eu falei, é fácil assim? É desse jeito? Deixa comigo, né? Aí cheguei em casa, e eu fiquei tão ansioso que eu não lembrei quando ela disse que ia ser o culto. Então, todo sábado, 3 horas da tarde, eu estava na porta da igreja, pronto, porque pra mim era o culto com as crianças. E tipo assim, era o mês que vem, cara. Então, os 3 sábados próximos, eu tava lá na porta da igreja. Preparado. Eu tava pronto lá na porta da igreja, porque nem o culto eu sabia quando ia ser. E aí, eu passei a semana, Senhor, me dá entendimento e sabedoria, e não entendia nada. Senhor, me dá entendimento e sabedoria, e tá. Aí eu comecei a chorar, fiquei desesperado. Quando foi numa dessas sextas-feiras, eu abri a Bíblia, caiu em Eclesiastes 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol. A primeira coisa que eu entendi foi o seguinte, assim, Deus não me fez entender antes a Bíblia, porque não era o tempo. Olha como começou.
Então, se eu entendi agora, é porque era o tempo. Então, agora é o tempo de entender a Bíblia. Eu entendi o versículo, tudo tem seu tempo. Aí eu me lembro que quando ela me deu a oportunidade, eu falei sobre isso e citei, tem o tempo de nascer, tem o tempo de morrer. Então, assim, criança, tudo tem o seu tempo. E aí eu comecei a chorar, porque eu já não sabia mais o que falar, eu estava nervoso. Acho que eu falei uns 2 minutos. Foi um terror. Mas ela e todas as pessoas que me ouviam falar desse texto ficavam assim, você vai ser um pregador, você vai ser um grande pregador, e não sei o que, não sei o que. Então, como sempre para mim, alguém acreditar em mim era o suficiente, isso foi a porta aberta para hoje eu ser um pregador. Então, eu cresci ouvindo isso e acreditei nisso e se tornou um ministério. E aí você vê, olharam para você e disseram a mesma coisa. Então, isso só me reforça a ideia de que quando a gente, um líder, chega para alguém e diz, você serve para isso, essa palavra ela tem um peso muito grande, ela tem um peso poderoso. E eu gosto muito de fazer isso com as pessoas, eu gosto de observar as pessoas. Então, quando eu te vi dando a saudação a primeira vez, que eu falei aqui no início, naquela saudação eu já entendi que você foi chamada para ministrar, entende? E aí, eu já não te falei isso inicialmente porque eu sequer falava com você. E aí, quando eu passei a congregar na sede, a maneira que eu encontrei de demonstrar isso para você, porque mesmo ali, Pai do Senhor, a gente nunca sentou para conversar naquele momento, a maneira que eu encontrei de falar isso para você foi, você já pensou em fazer teologia? Você quer fazer teologia? Não tem problema, vai lá e faz. Não, quem manda lá sou eu, vai lá fazer, certo? Então, foi a maneira que eu encontrei de procurar te incentivar. Então, primeiro, a questão do olhar. Segundo, você falou da estratégia. Então, as irmãs pegavam você e vamos ali no banheiro, levar fulano, me ajuda aqui a controlar. Então, elas foram mostrando para você que você era útil naquele departamento em coisas simples. E que para a sua idade já te mostrava uma certa responsabilidade sobre aquelas crianças. Eu que vou levar no banheiro, eu que vou organizar. E quando você menos percebeu, você já estava dentro. Então, eu até anotei aqui assim, a estratégia versus a oposição. Muitos líderes hoje perdem a oportunidade de ter os seus jovens trabalhando próximo, porque ele impõe, ele não usa essa mesma estratégia. Então, como que eu vou chegar para alguém que nunca pensou em ser regente e colocá-la como regente? No domingo, a igreja lotada, levanta aí, rege esse hino. Perdeu. Agora imagina só, fulano, o que você acha de tal hino que foi lançado aí? Nossa, eu acho o hino maravilhoso, isso e aquilo e tal. Pô, você gostou mesmo do hino? O que você achou do ritmo? Tal coisa assim, 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 assim. Mas se algum dia, assim, por algum acaso, eu precisar que você fale sobre isso num ensaio aí para motivar a galera, você fala? Eu falo. Então, você está incluindo a pessoa sem ela perceber, né? Introduzindo ela no trabalho e daqui a pouco ela está dentro. Hoje não mais, mas antes, talvez a estratégia seria assim, fulano, vai tirar a cópia do hino para mim. A pessoa ia lá, tirava a cópia do hino. Fulano, tem como você copiar o hino? Porque antes, quando eu era adolescente, acho que você não pegou essa fase, porque você ainda é uma garotinha, mas eu me lembro que as regentes ficavam assim, dava o play, ouvia o hino, escrevia. Eu fazia isso pro meu pai e pra minha mãe. Ah, é? Aí ouvia, escrevia. Aí escrevia o hino todinho, ia lá e tirava xerox no mimeógrafo. Então não. Aí era no computador. No mimeógrafo. Então, assim, ali a pessoa já era introduzida no trabalho. Pô, eu tô copiando o hino. E assim, quando vê, tá dentro. Então, eu achei muito legal isso aí. Então, você teve muitos mentores, né? O seu pai, as irmãs. Quer comentar mais alguma coisa? Ou é isso aí? É isso? Tá bom, e vai comendo a bolacha aí que eu tô olhando, você tomou café, a produção veio e trocou o café. Obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês, tá bom? Vamos seguir então. Então, o segundo tópico é sobre isso. O primeiro, né, Paulo, Barnabé, enfim, como que ele coopera no ministério do apóstolo Paulo. Dê atenção a isso e mostra, professor, como você pode ser útil para os seus jovens no ministério deles. Sim, o segundo tópico. Tito, um obreiro grego.
E aí a questão dos falsos irmãos. Fala pra gente aí um pouquinho desse segundo tópico, Karine. Primeiro que Tito, acho que eu vejo aquilo que eu falei de gerações passando, né? Primeiro, Barnabé sendo um mentor ali para Paulo, e aí Paulo sendo a mesma coisa para Tito e para Timóteo. Tanto que ele começa a carta a Tito chamando ele de filho, filhinho, um dos dois. Então, tem ali uma questão de carinho. Tito era grego, mas você vê que ele era muito presente. Você vê Paulo elogiando ele várias vezes nas suas cartas, entregou, inclusive, uma delas, cuidou da igreja, então foi alguém que foi incentivado e que depois continuou o ministério. Então, só que aí a gente começa a ver, no capítulo 2, quando ele fala que ele chegou com Barnabé e com Tito, que ele foi uma desculpa, porque não tem explicação, ele foi a desculpa, o estopim para que começassem a comentar. Justamente os falsos irmãos. Então, o que acontece? Tito, ele era grego, ele era gentil, e ele não era circuncidado. E aí Paulo vai citar no capítulo 2 que alguns tentaram os constranger a se circuncidar. E ele até traz uma palavra que ele fala assim, entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão. Que texto você leu aí? Gálatas, capítulo 2, no versículo 4. E aí, começa-se ali os falsos irmãos, e aí eu comecei a refletir sobre o que seria um falso irmão, né? Porque se a gente pegar o histórico da igreja, eles viviam, Atos 2 fala que eles viviam como uma comunidade verdadeiramente, eles viviam em um só propósito. E um irmão, quando a gente fala de um laço de sangue, é alguém que a gente estima. É alguém que a gente quer ver melhor, muitas vezes melhor do que nós. É o certo, se você é alguém decente, né? Você quer ver melhor do que você. Se você é decente, que você quer, às vezes, ver a pessoa melhor do que vocês têm o mesmo propósito, que é cuidar da família de vocês, ver o outro bem. Obviamente, vai ter desentendimentos, que nem você citou o desentendimento ali de Paulo, Barnabé e de Marcos. Vai ter coisas que você não vai concordar e você vai repreender. Que nem no capítulo 2, Paulo, aqui de Gálatas, Paulo ele cita que ele repreendeu Pedro. Porque ele falou assim, rapaz, você estava aqui com gentios até agora e chegou gente de fora e você se separou. Então, você quer que os gentios ajam como judeus, mas nem você age? Então, ele repreendeu. Já prova que os líderes também não são irrepreensíveis. A gente também erra. Então, assim, mas que viviam, apesar de tudo, no mesmo sentido. Então, aqueles viviam por um laço que não era sanguíneo, mas todos eram filhos de Deus, e que viviam no mesmo propósito, que a igreja crescesse e que o evangelho fosse dissipado. Então, quando a gente fala de falso, é porque eles não estavam no mesmo propósito. O intuito deles não era que eles seguissem a lei porque eles queriam que houvesse comunhão. Eles queriam acusar Paulo. Assim como os fariseus fizeram com Jesus, queriam que houvesse ali um ponto de erro para descredibilizar Paulo. E aí a gente consegue ver todo um contexto, que a gente vai entrar agora no tópico 2, ele traz sobre a lei. Por quê? Como eu falei, Tito não era circuncidado. E aí, Lucas, eu queria que você trouxesse alguma bagagem sua sobre o conceito de lei para algum filósofo. Conceito de? Não entendi. Lei. De lei? Como assim? Explica melhor para eu poder entender a sua questão. Porque assim, aqui a gente tem a lei de Moisés, né? Tá. Você tem alguma bagagem sobre o que algum filósofo da antiguidade falou sobre lei, sobre o que seria lei, o segmento de lei, de norma? Tá, bom, sobre a antiguidade eu não vou saber te falar agora. Mas se a gente for pensar no século XVIII, a gente vai perceber que leis elas servem para reger a sociedade, elas servem para trazer a ordem e elas sempre são para rebeldes. Não me lembro agora o iluminista que comentou sobre isso, não sei se foi o Thomas Hobbes, não me lembro agora, mas sobre a questão do lobo ser, o homem ser lobo do homem. Então as leis elas serviam para organizar e para não permitir que os homens se matassem, se os homens se destruíssem. No caso da lei de Moisés, se a gente for pensar nelas,
o que acontece? Ela servia sim para trazer uma ordem social, mas o objetivo dela era muito mais espiritual, estabelecer uma relação harmoniosa entre o homem e Deus, ou seja, retirar o pecado. Então, se ela não existisse naquele contexto para controlar os impulsos do homem, ele morreria a todo tempo. Então, ela era útil. Agora, Paulo trazer um evangelho diferente, vamos assim dizer, uma mensagem diferente que não carrega em si a lei de Moisés, não quer dizer que os homens viveriam livres agora para pecar. Não, nada disso. O evangelho ele trazia a mesma responsabilidade, a questão era que a lei exigia a prática. O evangelho agora está exigindo a obediência. Então são perspectivas diferentes de salvação e talvez por isso que eles entravam em atrito. Eu respondi você? Não, tá ótimo, gostei. Não, respondi ou tá ótimo? Sim. São coisas... tá bom, vai. Segue. Se a gente pegar ali no dicionário que seria ali uma lei, seria um documento, então, que foi escrito por uma autoridade que impõe uma norma, que impõe uma conduta, um termo jurídico. E aí, chegando para as leis de Moisés, quando a gente pensa aqui que isso foi o palco das discussões com esses falsos irmãos, que o tópico começa por conta da circuncisão. A gente vai lá para Gênesis capítulo 17, se eu não me engano, quando Deus ele faz uma aliança com Abraão, e aí ele fala, olha, vocês vão se circuncidar. A contexto aí dos internautas, acho que creio que todos sabem, mas a circuncisão, ela é o processo, até hoje existe na medicina, só que a gente chama de postectomia, tem múltiplas funcionalidades, mas é um processo em que se tira a pele, o prepúcio, né, a pele da glande do pênis. E aí, o que acontece? Deus faz essa aliança com Abraão, e aí os judeus vão perpetuar isso, porque foi o que Deus falou, você e sua descendência. E aí, eu fiquei por muito tempo, acho que todo mundo já teve isso na mente, não sei se todo mundo, né, mas eu já tive, de por que justamente isso? Por que justamente isso? E aí, eu pensei, talvez, será que é por uma questão de saúde? Porque se a gente for pensar a cirurgia hoje, ela é utilizada para prevenção de infecções, muitas das vezes. Ela é utilizada por uma questão de higiene. E aí eu lembrei de uma coisa que você falou uma vez, em sala de aula, que Deus não vai falar com o ser humano em uma linguagem que ele não entenda. Então, se Deus chegasse, por exemplo, vamos pegar um exemplo, lá no deserto, e falasse assim pro povo, sabe a carcaça de um animal? Não vai lá, deixa lá. Porque se você ir lá, vai ter um negócio que vocês não sabem o que é um micro-organismo, que só dá pra ver com microscópio, que nem inventou ainda, que pode causar doença, eles não iam entender. O pessoal fala, mas esse Deus é louco. O que você tá falando, sabe? Isso? Então, é impuro, acabou. Então, assim, era a linguagem que eles entendiam na época. Então, Deus falaria com Abraão e com, enfim, de uma forma que eles fossem entender. E se você vai estudar o contexto onde Abraão vivia, na antiguidade ele vivia ali em Ur, na Mesopotâmia, e na Idade Antiga, múltiplas civilizações, se você for estudar, então os gregos, eu vi os cananeus também, eles tinham o chamado culto ao falo. O que é o falo? O órgão reprodutor masculino. Porque ali eles tinham o halo como, além de um símbolo de poder, de fecundidade e também de descendência. Então, para eles, o falo seria algo representando a descendência. Então, talvez Rapidinho, Deus tenha... Repete isso aí, anota que a informação aqui é preciosa. Repete tudo o que você falou. Na antiguidade, eles... Enfim, na antiguidade, na Grécia, alguns povos mesopotâmicos, os gregos, se a gente pega algumas imagens de deuses antigos, eles até estão com o falo na mão, então tinham o culto ao falo, que é o órgão reprodutor masculino, e então culto mesmo, com ofertas, com oferendas, e ele representava, além de poder, também fecundidade e descendência. Então tinha-se um símbolo, uma simbologia. Então talvez Deus tenha pegado um símbolo que Abraão já conhecia, um símbolo pagão, mas um símbolo que Abraão já conhecia, e falado, não é uma aliança com a sua descendência? Primeiro, é físico, ou seja, toda vez que você olhar, você vai lembrar, você vai ver e vai saber. E pegar um elemento que ele já conhecia e transformar em um elemento sagrado. Talvez, mas aí é tudo só especulação, né? A gente não tem como saber. Não, muito boa a sua
aplicação, eu achei interessante. Eu estava aqui procurando, eu li esse texto ontem, sobre a questão da circuncisão. Ontem eu estava lendo a carta de Paulo aos Romanos, eu estava preparando uma aula e aí falei, quer saber, deixa eu ler logo o livro todo. E aí eu encontrei coisas assim que eu já tinha até me esquecido. E aí quando você levanta a questão sobre a circuncisão, contribuindo com essa informação cultural que você trouxe, que ela é válida, porque muita coisa assim no relacionamento de Deus com o povo de Israel, ele de fato agiu dentro do conhecimento que eles já possuíam. Deus vai falar numa linguagem estranha no sentido de nós não compreendermos. Então Deus fala nos códigos que a gente conhece. E muita coisa Deus fez questão de ressignificar na cabeça deles. Pode ser que você tenha razão, gostei muito. Deus tenha ressignificado tudo aquilo que eles já conheciam. Vou dar um exemplo. O altar nos cultos pagãos eram com pedras lavradas. Aquelas pedras encontradas em beira de rios, redondinha, bonitinha e tal. Os altares que Deus permitiu o povo levantar não podiam ser com pedras lavradas, tinham que ser com pedra bruta. Então você vai lá, pega aquela pedra que está cheia de ponta e monta o altar. Poxa, será que é só uma questão estética? Não, é para de fato, visualmente, você entender que você não está em um altar comum. Então Deus está quebrando um padrão, Deus quer mexer mesmo nessa situação de conforto deles, porque Deus não quer de maneira alguma que eles estejam diante do altar do Senhor com lembranças de altares pagãos. Aí, nossa, voltei aqui no que a gente falou no bloco anterior a respeito das baladas dentro da igreja, que não serve para atrair, porque o cara que está lá fora, a moça que está lá fora, não vai vir para uma balada na igreja. Nossa, da igreja é melhor, então eu vou fazer parte dessa igreja. Não, é mais uma questão de saudosismo, de mexer na memória de quem já está, para que ele não saia. E aí, veja, não faz sentido, porque aí eu estou diante do altar do Senhor com lembranças do culto de outros altares. Então Deus ressignificou, e achei muito legal isso que você trouxe. Mas trazendo uma resposta bíblica para a questão, até porque Paulo ele precisa explicar para os judeus a razão da circuncisão, para que eles entendam que não foi para torná-los um povo exclusivo, havia um significado que também alcançava os gentios. E aí está em Romanos 4, a partir do versículo 10, e aí Paulo diz assim, como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Ele está falando da fé. Então, como a justiça de Paulo foi imputada? Estando ele na circuncisão, ou seja, depois de ter sido circuncidado, ou antes de ter sido circuncidado? Não, na circuncisão, mas na incircuncisão. Aí ele segue assim, e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E foi pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Qual que é a situação aqui? Paulo está dizendo assim, quando Deus mandou Abraão se circuncidar, o ato que ele realizou foi pela fé. Então, essa fé salvífica alcançou Abraão antes da circuncisão. Então ele foi salvo antes da circuncisão. E essa circuncisão, naquele momento, serviu como um selo da fé do Abraão, uma marca da justiça, para que ele se tornasse, em primeiro lugar, pai dos incircuncisos. Então isso quer dizer que todo incircunciso que andar nas pegadas do Abraão, ou seja,
crer no mesmo Deus, obedecer no mesmo Deus, será salvo assim como ele foi ainda incircunciso. A partir do momento em que ele se circuncida, ele se torna pai dos circuncidados, porque estes mesmos olharão para o Abraão e dirão assim: se ele pela fé aceitou a marca, eu também vou crer nesse mesmo Deus e vou andar nos mesmos passos do Abraão. Então assim, o Abraão ele se torna pai não só de circuncidados, mas também de incircuncisos, porque a grande questão aqui é a fé do Abraão, que o alcançou antes e permaneceu depois. Então Paulo está tratando aos judeus também essa questão legal, e é o que é discutido aos Gálatas. Então eles querem impor. Não, peraí, mas não precisa impor, eles não precisam ser circuncidados para demonstrar que possuem fé em Deus. Abraão já teve uma fé antes, e a circuncisão veio somente como uma marca. Então, a circuncisão, nesse caso, para além de todas as questões culturais, serve como uma marca daquele que creu em Deus. Aí eu lembro quando Davi foi lutar contra o Golias, aí ele falou assim: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Então assim, esse homem sequer tem a marca, ele sequer crê em Deus. Quem é ele para afrontar um Deus que ele sequer conhece? Então é muito forte isso, e vejam só, como que Deus então ressignifica culturas. Então existem elementos dentro de culturas que não fere a santidade de Deus. Aí eu até deixo aqui como indicação de leitura um livro chamado Fator Melquisedeque. Você já ouviu falar? Já. Fator Melquisedeque. O que o autor faz? Ele mostra como que existem elementos em diferentes culturas que já apontam para uma pregação do evangelho. Então, dentro de culturas, elementos que não ferem a santidade de Deus, que podem ser, eu vou usar uma linguagem aqui assim, dizendo que reaproveitados, porque são elementos em que o próprio Deus usou para se apresentar para aquele povo. E aí esse autor escreve um segundo livro, chamado Fator Sodoma. Então, por que Fator Melquisedeque? Porque ele está falando de um homem, o Melquisedeque, que sequer era judeu e que servia já o Deus vivo. Então ele está distante da cultura do povo do Abraão e serve o Deus que o Abraão já estava servindo. Então por isso que ele fala que existem culturas que aparentemente estão distantes de Deus, mas Deus está se revelando nessas culturas. Aí ele escreve um segundo livro, Fator Sodoma. Aí sim ele vai trazer elementos de culturas onde desrespeitam a Deus, ferem a santidade de Deus e devem ser rejeitados. Então a gente falou, por exemplo, da musicalidade africana. É uma questão cultural. Então o brasileiro, ele também é, assim como todos os sul-americanos, caliente. Ele gosta da música, ele gosta da agitação, mas quando se trata de Assembleia de Deus, nós estamos falando de fundadores que eram suecos, europeus. Então eles não eram carregados de toda essa musicalidade. Então quando eles vêm para cá, eles introduzem a cultura deles nessa igreja que está nascendo. Então é uma herança cultural que nós herdamos dos europeus. Deu certo até hoje, vai seguir dando certo. Então é por isso que nos nossos cultos a gente não dança. E isso segue sendo respeitado e estamos adorando ao Senhor sem dançar. Os africanos, eles já possuem isso no seu DNA e isso não fere a santidade de Deus. Até porque eles compreendem, assim como os judeus, que com o corpo eles também estão adorando ao Senhor. Então é um elemento que ele segue sendo aproveitado e Deus se revela através dele. No entanto, a gente também vai encontrar muita coisa na cultura africana, assim como na brasileira e em todos os lugares, que não honram ao Senhor e precisam ser ressignificados, como você brilhantemente aqui trouxe o caso do culto ao falo. Eu estou com uma vaga lembrança de que eu já ouvi falar sobre isso, mas, enfim, me veio à memória aqui de uma forma muito forte. Eu vou até assistir de novo a aula, porque eu vou anotar isso, porque é muito poderoso. Podemos seguir, então, depois de toda essa aula que você nos deu aqui? Ou você ainda quer
falar sobre os falsos irmãos, que eu anotei aqui, que você falou, que a questão da falsidade é porque eles não estavam no mesmo propósito. Eu achei isso demais. Mas enquanto você constrói aí, a gente vai fazer uma pausa para o nosso comercial, porque eu não posso desrespeitar os nossos patrocinadores. Você viu aí que você pode estudar oratória no Instituto Queires, e oratória é um curso destinado a profissionais da área de vendas, não é só quem é crente, tá bom? Então, se você trabalha com vendas, se você é palestrante, se você é pregador ou apenas quer se comunicar melhor, de repente você trabalha no digital, grava vídeos e você percebe que a sua comunicação não está alcançando as pessoas, oratória é o curso destinado para você. Então, na descrição do vídeo vai aparecer para você o link, clica aí, conversa no chat, diz que você quer estudar oratória no Instituto Queires e eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Karine, a gente parou aonde? Estávamos no tópico 2 ainda, não é? Uhum. Então vamos lá, pode dar sequência. E aí o autor da revista, ele traz o tópico 3, né? Não cedemos. Ele afirma que eles não cedem, eles não fazem a circuncisão em Tito. E aí ele vai argumentar, lá no capítulo 3, eu achei brilhante, esse capítulo é muito bonito, do porquê não. 3 de Gálatas. 3 de Gálatas. Tá. Ele começa falando a seguinte coisa, ó, lembra que nem você citou, Abraão, ele não recebeu a herança, ele cita a herança, não recebeu essa herança por conta da lei. Ele recebeu por conta da fé, porque ele creu. E aí ele vai citar a seguinte coisa, ele vai falar no versículo... Enfim, ele vai citar aqui num dos versículos que quando, trazendo para a linguagem de hoje, aqui, versículo 15... se o testamento de homem for confirmado, ninguém anula nem o acrescenta. Ou seja, se vamos supor que eu faço um contrato com você, se eu fiz esse contrato e assinei, não importa se veio gente depois, não, o que foi assinado aqui é isso. Lá em Gênesis 22, quando Abraão ele vai fazer o sacrifício de Isaac, e aí isso não ocorre, né? Então Deus ali faz uma nova promessa, faz essa herança para ele. Qual que é a herança? E aí a gente vê isso no versículo 8. Todas as nações serão benditas em ti. E aí lá em Gênesis a gente vai ver ele falando assim, benditos em ti e da tua semente. E aqui em Gálatas a gente vê no versículo 16, e tu e a tua posteridade. E aí ele falou assim, ó, Paulo chega e fala, essa herança, ela foi assinada 430 anos antes da lei. E ele cita isso no versículo 17. Foi anterior à lei. Então essa herança ele recebeu não foi por conta de lei nenhuma. E aí, ele vai começar a falar sobre como ele vai começar a citar ali no versículo 10, ele traz assim, bom, a lei, para vocês, se a gente pega ali nos outros versículos, ele vai citar assim, dando a introdução. A lei até agora, foi o que você citou, a lei ela veio por conta das transgressões de vocês. Ela só serviu para conduzir vocês a Cristo, que ele fala no versículo 24. Então, a partir do momento que Cristo veio, a lei já não serve mais, porque ela só serviu para guiar vocês até aqui. Qual que era a herança que Abraão recebeu? Se ele pega lá no versículo 16, ele fala assim, ó, que ele não falou a partir de ti, que as nações serão benditas a partir de ti e dos seus descendentes, das suas posteridades. Ele fala da sua. E aí ele confirma aqui, ó, e a posteridade é uma só, que é Cristo. Então essa herança de que serão benditas todas as nações Abraão, através de você e do seu descendente, que é Cristo, as nações serão benditas. Então, era até Cristo a promessa, era até Cristo a lei. A partir do momento que Cristo vem, tudo é invalidado. E aí, ele fala no versículo 10 assim, ó, vocês querem a lei de volta. Beleza, então vamos lá. Todos vocês, lá em Deuteronômio, tá escrito assim, ó, se vocês, ai de vocês, malditos sejam, que vocês não cumprirem todas as coisas que estão nesse livro. Você falou que são 613 leis. Então, quem não era maldito? Gente, a gente tem as leis de trânsito. Um taxista que trabalha 30 anos no meio do centro da cidade não consegue cumprir todas as leis de trânsito. E não são tantas assim. Então, todos eram malditos. Aí ele fala assim, é sério que vocês querem ser malditos de novo? Por quê? Ele cita aqui no versículo 13. Ele fala assim, ó,
por conta de vocês, Cristo se tornou maldito. Se você pega lá em Deuteronômio capítulo 21, versículo 22 e 23, vai estar dizendo assim, ó, maldito aquele que for pregado no madeiro. E ele é tão maldito que ele precisa ser enterrado no mesmo dia, porque a terra vai estar contaminada. Então Cristo se fez maldito para vocês não ficarem nessa maldição, porque, né, ninguém ali ia cumprir todas as leis, então vocês já eram malditos. Cristo se tornou maldito para vocês serem livres e vocês querem voltar para isso? E aí a gente consegue fazer um paralelo com o último versículo do capítulo 2, que é o versículo 21, falando assim, então o sacrifício de Cristo é vão por vocês. Ele se tornou maldito completamente à toa. E aí a gente pega até o primeiro versículo do capítulo 5, que fala assim, ó, estáis, pois, firmes na liberdade em que Cristo nos libertou, e não nos torneis e meter-vos debaixo do jugo de servidão. E isso faz conexão justamente com o que ele fala nessa situação de Tito. E ele fala assim, que eu citei no versículo 4, né, no capítulo 2. E isto por causa de falsos irmãos que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em escravidão. Então, o que ele está dizendo aqui no capítulo 2? Ele está dizendo que antigamente vocês eram malditos, vocês eram servidores e estavam escravos debaixo da lei. Cristo se tornou maldito para tornar vocês livres e vocês querem voltar para essa circuncisão. E não foi só da cabeça dele que ele tirou isso. Lá no Concílio de Jerusalém, no capítulo 15, foi determinado. Tava lá Pedro, tava lá Tiago e falou assim, ó, vão ter 4 coisas que os gentios vão fazer. É a carne, o sangue, eles vão ter que se apartar, fornicação, animal que foi estrangulado e ofertas que foram sacrificadas. É isso, ponto, acabou. E é isso. Então, assim, Paulo tá dando um grande argumento e falando o que vocês têm contra. Então, todo aquele argumento de ele prega um evangelho diferente, ele tá indo contra a mensagem, ele não quer circuncidar Tito, aqui acaba. Então, eu acho genial, esse capítulo é muito bonito, e eu acho que essa é a resposta para os falsos irmãos. Assim, quando a gente vê muito que tem muito levante dentro da igreja contra um determinado trabalho, é importante que a gente ore e a resposta é a palavra. É a oração e a palavra. E aqui é um exemplo muito incrível de Paulo, que não tem fora de série. Vocês prestaram atenção no que eu falei no início, que ela fala rápido, ela pensa rápido, deu para anotar? Não dá para você assistir essa aula no 2x. Você vai ter que colocar no menos 2x. Não estou falando da velocidade. Não é a fala em si. Eu estou falando do raciocínio mesmo, uma ideia. Karine, eu ia te interromper, mas eu pensei assim, não, deixa ela falar, porque eu ia interromper imediatamente. Mas o que você falou aqui, o que você explicou, por mais que está explícito na Carta aos Gálatas, é a dificuldade, talvez, da maior parte dos cristãos, ou de todos os cristãos no Brasil que se denominam sionistas. O que seria isso? Um cristão sionista, para quem não sabe. Um cristão sionista é aquele que defende o retorno dos judeus para a sua terra, defende que a terra é dos judeus e não de palestinos, e que eles devem sair de lá, ou que Israel deve ser a nação soberana e tudo mais. O que muitos acreditam, que quando Deus fala a Abraão do seu descendente, da sua posteridade, está falando de Israel, tá? Como que este fosse então o herdeiro da terra, ou fossem eles os herdeiros da terra. Mas Salmos 24 nos deixa muito claro que a terra é do Senhor. Então, sendo a terra de Deus, o que seriam os judeus naquela porção de terra? Eles seriam como que mordomos do Senhor. É como aqui o espaço. Eu não sou o proprietário do prédio. Eu loquei ele por um tempo. Então, dentro deste tempo, eu tenho o direito da administração. Então, eu posso pintar, eu posso mudar algumas coisas, desde que não mexendo na estrutura e sendo permitidas pelo dono, eu posso. Então, é isso. Israel foi posto na terra para administrar o lugar. E deixou bem claro o Senhor em muitos textos que os gentios seriam bem-vindos ali e de que eles também deveriam tratar bem os gentios, pois se assim não fizesse, e Deus é bem enfático quando diz assim que se os gentios clamassem ao Senhor por causa de alguma injustiça
por parte dos israelitas, o Senhor os tiraria da terra, os expulsaria de lá, assim como fez com as nações que estavam lá antigamente. Então, Deus deixa bem claro que eles não são os donos da terra. Quem é o dono da terra? Quem abençoaria todas as nações da terra? O descendente de Abraão. E aí Paulo fala aqui, sendo Cristo. Eu só me aprofundei um pouco mais para falar a você que você trouxe uma explicação aqui muito boa. Eu já é isso mesmo. Falei, não, deixa ela falar. Eu só espero que as pessoas pausem, volte para entender melhor por quê. Não que você falou de maneira complexa, não é isso. É que é um assunto que muitos ou não entendem ou são cegos para o que Paulo está explicando aqui. Então, Paulo, com isso, ele está colocando o judeu no lugar dele e Cristo no seu lugar de proeminência. Ele é o descendente do Abraão. Então, Abraão ele seria bendito no sentido de ser uma ponte para esse descendente, uma ponte para revelar Cristo, né? Então, assim, só trazendo para os dias de hoje, Israel falhou na sua missão porque eles deveriam revelar a glória de Deus para o mundo. Então, assim, o que Deus fez na vida de Abraão acabou sendo um canal de bênção para todas as nações, porque as nações ou os povos deveriam ver o que Deus fez na vida de Abraão, um gentio, e falar, opa, o que aconteceu na sua vida, Abraão? Ah, foi Deus que fez. Então, como que a gente acessa esse Deus? Então, não era sobre Abraão, era sobre quem estava fazendo na vida dele. Mesma coisa, Israel. Então, assim, não é Israel, o foco não é o povo, o foco é o Deus na vida desse povo. Então, peraí, como que vocês saíram do Egito, venceram todas as dificuldades do deserto, chegaram nessa terra, foram abençoados? Opa, foi Deus que fez. Então, como que a gente acessa esse Deus? Então, como Israel falha, Cristo, então, cumpre a missão. Então, o que nós deveríamos conhecer de Deus através de Israel, nós conhecemos a partir de Cristo. Aí a igreja hoje não é o novo Israel, não é o próprio Israel, mas Israel agora a igreja recebe uma missão de Cristo. E qual é? Permanecer anunciando esse evangelho para que as pessoas conheçam a Cristo através da igreja. Então não é a igreja. E aí o erro que Israel cometeu, a igreja, eu me refiro à organização, hoje está cometendo, acreditando que é a denominação, é a comunidade que vai salvar. Não, nós somos apenas uma ponte. Então, independente de placa, independente de denominação, está conduzindo a Cristo, então está anunciando o verdadeiro evangelho. Fora o sincretismo religioso que está acontecendo de incorporação de elementos do judaísmo dentro da igreja, né? Muitas igrejas estão fazendo, desde vestimentas, a incorporação da estrela de Davi e até de ritos, com comemoração de festas. Então, para quê, né? Mas, se fosse para continuar igual, não tinha separado lá no princípio, né? Bom, vamos então para o terceiro tópico, que nos fala sobre o evangelho da circuncisão, que a gente já explorou bastante aqui. Sim. Tá, ainda dá para dar uma sequência. Eu vou pegar aqui só essa questão do evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão, de repente, se não ficou claro na cabeça das pessoas. Uhum. O que seria o evangelho da circuncisão? O evangelho da circuncisão seria o que os apóstolos, Pedro e os demais, estavam pregando. Que seria o quê? Você pregar para judeus que ainda continuavam exercendo a sua cultura. Então, eles não eram obrigados a deixar de ser judeu para aceitar a Cristo. Então, esse era o evangelho da circuncisão. Pregar a judeus que ainda se circuncidavam, mas deveria haver na cabeça deles uma certa clareza, um certo entendimento. Qual? Eu não me circuncido mais, eu não guardo o sábado, eu não deixo de comer este e aquele alimento por uma questão de santificação. Não são essas coisas que me santificam ou me farão se salvar. É a minha cultura. Pronto. É como se fosse hoje o brasileiro. Eu sou amante do feijão.
E eu sei que muitos países sequer eles comem feijão. Eu me lembro, a primeira vez que eu saí do meu estado, eu tinha 21 para 22 anos, foi a primeira vez que eu saí para pregar fora de São Paulo, e aí, nesse lugar que eu estava, as pessoas não comiam feijão. Aí, lógico, eu sou a visita, eu tô chegando, eu não vou, cadê o feijão? Eu só como com feijão. Não, eu aprendi que missionário come o que põe na mesa. Só que eu, desde cedo, entendi que eu não servia para ser missionário, que se ser missionário é comer o que põe na mesa, então a gente vai ter um problema. Ou vou ter que pôr meu feijão lá, ou eu não serei missionário. E aí, passou-se uns 4, 5 dias e eu já me sentindo fraco. Porque o feijão e eu é uma relação mesmo de força. Tipo o Popeye e o espinafre. 4 dias depois eu não aguentei. Aí eu falei assim, irmãos, não é por nada não, mas assim, vocês não comem feijão aqui não? Nossa, irmão, é verdade. Eu esqueci que os paulistas comem feijão. A gente tem, tá ali no armário, mas você acredita, irmão, que às vezes até vence e a gente não faz, mas a gente vai fazer feijão para você. Então assim, na mesa tinha tudo. Carne, frango, queijo, mandioca, batata doce. Irmãos, assim, Karine, uma mesa fartíssima, mas eu tava triste porque não tinha feijão, sabe? Então, assim, é uma questão cultural. Você come o feijão por cima ou por baixo do arroz? Por cima. Eu sabia que ela tinha um defeito. Ela não podia ser uma pessoa Mas é que perfeita. molha, tem um caldinho, molha. Não. Uma pessoa... primeiro, uma pessoa que come o feijão por cima, ela não é de confiança. Então, eu já me quebrou a confiança aqui. É uma pessoa que, sabe, o feijão tem que ser por baixo, cara. Não. Então, são questões culturais, obviamente que eu tô brincando aqui. Então, assim, nisso a gente não mexe, né? Então, eu não posso falar que será salvo só quem come feijão, tá? Não, é a questão cultural. Então, é isso que Paulo queria fazê-los entender. Então, assim, os apóstolos vai desse lado, continua pregando para os judeus, vai ganhando os judeus, eles também são carentes da salvação, eles não entenderam que Jesus era o Cristo, então ele dá o nome dessa atitude de pregar para os judeus o evangelho da circuncisão. Então não que os pregadores da circuncisão mandavam as pessoas se circuncidarem. É só um nome que Paulo dá para aqueles que se voltam judeus. E aí ele que se volta aos gentios, ele dá o nome dessa postura de evangelho da incircuncisão. Então, assim, eles não precisam se comportar como os judeus para serem salvos. Então, voltamos naquela questão do início, do exemplo que você deu da musicalidade africana. Os africanos não precisam se comportar como brasileiros para serem salvos. E nem brasileiros se comportarem como africanos para serem salvos. E aí isso me faz lembrar de um livro que eu comprei há uns anos atrás e li, acho que o nome do autor é Marco Davi de Oliveira, é um pastor batista, ele é historiador, acho que antropólogo, sociólogo, mas o título do livro dele é A Religião Mais Negra do Brasil. Talvez nesse trimestre aqui eu vou fazer muitas referências a este livro, porque a gente está tratando de questões culturais e assim, foi uma leitura transformadora. O Marco Davi de Oliveira, ele tenta explicar de uma maneira social, então uma leitura social, como que eu posso falar? Uma leitura social do porquê os negros africanos fizeram opção pelo pentecostalismo. Então a gente sabe que biblicamente, teologicamente falando, o Espírito Santo atuou na história, Deus usou Daniel Berg, Gunnar Wingren, então foi uma ação espiritual, Deus agiu no movimento pentecostal. Mas ele traz uma explicação social e eu achei isso muito legal. Ele falou assim que no século XIX as igrejas históricas já tinham chegado no Brasil. Então coloca-se aí presbiteriana, se eu não estiver enganado, adventista, mas presbiteriana sim, igreja congregacional, batista. E essas igrejas que vieram para o Brasil, elas realizavam seus cultos ainda nos seus idiomas de origem. Então o culto era em inglês, o culto era em francês e a música no estilo europeu, então era a música clássica. Então ele acredita que os africanos não fizeram opção por entrar nessas igrejas
Porque, primeiro, eles não entendiam o idioma. Segundo, a música não atraía, não tinha o calor que eles eram acostumados com a África. Aí chega, então, no século XIX, Daniel Berg e Gunnar Wingli, já em um ano aqui, seu primeiro sermão ministrado em português. Então, na língua nativa. Eles ministram em português. Então, já houve uma identificação e uma compreensão logo de início. Ele está falando a minha língua. Segundo, eles vêm do movimento pentecostal que começou na Rua Azusa, um movimento liderado por negros, então já tinha toda aquela musicalidade africana. Então, eles estão falando a minha linguagem, o culto é muito próximo, a música desse culto é muito próxima do que eu tenho lá na África, então é aqui que a gente vai entrar. Então ele traz essa explicação. E aí, a intenção dele é mostrar que ainda hoje os negros são a maioria nas igrejas evangélicas pentecostais. Aí ele traz dados da porcentagem de negros na Deus é Amor, na Congregação Cristã do Brasil, na Assembleia de Deus, se eu não estiver enganado, na Quadrangular também. Então ele mostra que os negros são a maioria. E aí ele traz essa explicação, toda essa questão da música, do calor. Então, tá falando, embora Daniel Berg e Gunnar Wingli fossem brancos e europeus, eles passaram por um movimento de negros nos Estados Unidos. Então, eles chegam aqui com outro olhar. E isso me despertou até outras questões, e aí eu tô aproveitando para falar aqui, porque pessoas do Brasil vão assistir a aula, de repente, podem até me ajudar. Me despertou uma questão, eu conversei com um doutor em História, conversei com alguns professores meus, e eles não souberam responder como que foi no início da igreja a recepção para esses negros, porque nós estamos falando de uma sociedade que está há um pouco mais de 30, quase 40 anos da libertação dos escravizados, que foi em 88, então se foi 98. 1908, a Assembleia de Deus chega no Brasil em 1910. Né? Então nós estamos falando de quantos anos? 20 e poucos anos depois. Então tinha muitas pessoas que foram escravizadas, que muito provavelmente não sabiam ler ou escrever. E quando você fala de reforma protestante, nós estamos falando de um movimento que zela muito pela leitura, pela interpretação da Bíblia, e estes que não sabiam ler e escrever. Então, como foi a recepção? Me despertou a partir da leitura do livro A Religião Mais Negra do Brasil, que ele está se referindo porque é a mais negra, porque é a que tem mais negros. Parece até um nome meio pejorativo, não é? A religião mais negra do Brasil. Aí me veio essa questão. Então, como foi a recepção? Será que houve, se não por parte de Daniel Berg, Gunnar Wingli ou dos assembleanos, não sei, algum movimento de alfabetização para ensiná-los a ler, para que eles pudessem ler a Bíblia? Eu não encontrei respostas, mas encontrei uma doutora de uma faculdade federal no interior do Pará. Eu achei ela, porque eu fui atrás, achei. E aí ela me falou que no interior do Pará ainda tem muita gente que é neto de pessoas da época que dizem ter aprendido a ler sozinhas, com a ajuda do Espírito Santo. Meu Deus! Aprenderam a ler a Bíblia com o auxílio do Espírito Santo. Entende? Então, assim, se a Assembleia de Deus não se preocupou no início, não é uma crítica aqui, né? Até porque as atenções eram outras, as preocupações eram outras. Não é assim, se a Assembleia de Deus no início não se preocupou em ensiná-los a ler e a escrever, o Espírito Santo se encarregou de fazer isso. Então tá aí a prova de que foi de fato uma ação espiritual e não só social, música, calor humano, abraço, beijo que trouxeram os negros para a igreja. O Espírito Santo de fato agiu. E ainda hoje ela disse que existem lá muitas pessoas, e não só lá, mas também no Brasil, que aprenderam a ler e a escrever, ou melhor, a ler, e tem gente que diz que só sabe ler a Bíblia. Se dá isso aqui, não consegue ler, mas se é a Bíblia, lê. Então, assim, são as coisas impressionantes da fé cristã que a gente costuma chamar de milagre. Então, se você está assistindo aí, conhece alguém assim, ou de repente você é assim,
coloca aí pra gente no chat, né, pra gente saber que ainda existem pessoas que são alcançadas pelo Espírito Santo, assim como no princípio da igreja aqui no Brasil. O que temos mais a falar, Karine, sobre o tópico 3? Eu acho que do tópico 3 é só ressaltar o versículo 9 do capítulo 2, porque o autor ele começa falando sobre como o evangelho da incircuncisão ele foi aceito pelos apóstolos, e aí Paulo traz que, ó, e conhecendo Tiago, Cefas e João, e aí ele cita assim, ó, essas pessoas, ó, são colunas da igreja. Então, eu apresentei o evangelho a eles e eles não têm nada a acrescentar. Então, assim, se a argumentação de vocês era que era um evangelho diferente, que estava indo contra, olha, eu apresentei a eles, eles não disseram nada. A única coisa que eles acrescentaram, aí a gente já entra no 3.2, se eu não me engano, que era, olha, não se esqueçam dos necessitados, não se esqueçam dos pobres e das viúvas. E se a gente pega aquilo que eu falei muito no início, né, que eles eram uma comunidade no mesmo propósito, em Atos, eu não lembro o capítulo, acho que é capítulo 6, eu não lembro, em que teve a questão de separação do diaconato. Uhum. Isso, Atos 6. Isso, que teve as questões das viúvas, então chegaram aos discípulos que as questões das viúvas estavam ficando negligenciadas, eles falam, ó, separem para mim, homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, inclusive Estevão foi um dos separados, para cuidar dessas questões sociais. Então, aqui o que os discípulos falam para Paulo, para os apóstolos falam para Paulo a mensagem de você está correta, continue, a única coisa que a gente pede cuidem desse público. E aí a gente consegue ver a igreja não só como um órgão espiritual, mas também como um órgão social. Uhum. Eu acredito muito nisso. Por quê? Mas aí a gente vai ver muitas críticas na internet, não só na internet, mas principalmente na internet, porque tem pastor roubando e não sei o quê, tal. Mas, então a igreja não tem relevância social, não tem relevância econômica, mas e as pequenas igrejinhas que ficam dentro de favelas, de comunidades? Muitas dessas igrejas servem não só de suporte social para providência de cestas básicas, de alimento, mas também de moradia. Existem relatos de pessoas que já dormiram, viveram dentro de igrejas porque não tinham onde morar. E mais, só contribuindo com o seu raciocínio, o papel da igreja, socialmente falando, é tão importante que a igreja está onde os braços mais fortes do Estado não conseguem acessar. Exato, e aí eu tô falando da polícia. A igreja tá lá. É isso que eu tô falando, entendeu? Porque quem tá ajudando essas comunidades? Quem tá ajudando? A gente vê várias igrejinhas que estão lá dentro. Então, tem um papel social, e aí ele vai citar aqui que os discípulos falam, ele vai citar, acho que no último capítulo de Gálatas, olha, ajudem a todos, mas principalmente os que estão dentro, né? A gente também tem que pensar em ajudar as necessidades dos nossos irmãos. A gente pensa muito em nós. Uhum. Mas existem pessoas que precisam, às vezes, de um dinheiro para comprar um medicamento, que precisam de um auxílio para pagar uma conta. Então, olhar para as necessidades dos que estão dentro também é importante. Óbvio, não só. Teve uma situação que a gente, antigamente, trabalhava na igreja montando cesta básica, né? Na mesa do amor ali. E aí, tinha uma certa quantidade de cestas básicas feitas, uma família precisou. Era uma família que um pai de família estava precisando há muito tempo. Eles estavam passando necessidade. E aí, a igreja foi dar assistência. E aí, criticaram. Por quê? Mas por que não dá para quem tá dentro? Mas tava aí, ninguém quis. Uhum. Então, por que não ajudar quem tá fora? Outra situação que aconteceu recentemente, que essa daí, me perdoe, Jesus, a gente foi fazer um culto com as crianças e aí a irmã responsável, ela faz uma quantidade a mais de lanche sempre, sabe? O lanchinho e o doce. E aí entrou um grupo de crianças da comunidade dentro da igreja e não quiseram deixar essas crianças entrarem. Porque elas estavam se vestindo, falando XYZ, estão aqui só para comer. E se fosse? Uhum. A pergunta é, e se fosse? A gente não sabe qual foi a última vez que essa criança comeu. A gente não sabe se ela tem refeição todos os dias. E se for para comer, por que não oferecer alimento? Sabe? E mesmo que tenha ido só para comer, elas sentaram lá e ouviram a palavra. Então, para mim foi o ápice esse dia. Deus me perdoe e me ajude. Porque é uma visão totalmente distorcida do que a palavra nos ensina. E aqui Paulo vai ressaltar isso, que foi ensinado a ele, o que ele também ensinou, como ele disse lá em Coríntios. Então, é isso. Ver a igreja como um órgão além da religião e além das quatro paredes também. Teríamos aqui assunto sério mesmo
para outro podcast, só para falar da importância social da igreja. Eu tenho um monte de ideias, coisas assim, que eu tenho certeza que poderiam ser úteis aí para as igrejas do Brasil, dentro dessa questão social, e não que igrejas já não façam, não é isso. Eu digo principalmente para aquelas que ainda não entenderam o seu papel social. Tem muita igreja aí que coopera muito mesmo com a sociedade. Mas, querida Karine, eu não diria que nós passaríamos o tempo que aqui passamos. Mas olha, foi muito bom falar com você. Em primeiro lugar, obrigado por ter aceito o convite, por ter vindo, por ter contribuído, por ter nos trazido informações tão relevantes, por ter tomado café, comido bolachinha, porque nos bastidores eu obrigo as pessoas a fazerem isso. Então, assim, que Deus abençoe você. Espero que haja outras vezes e que você aceite vir estar aqui conosco falando ao Brasil, que seja para os jovens, os adultos, não importa, mas compartilhando a sua sabedoria. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe. Lucas, peço perdão porque eu falo além da conta, mas foi um privilégio, estou muito feliz de ter participado. Deus abençoe e abençoe seu ministério também e o podcast. Deem like aqui embaixo, gente, compartilhe. Isso, valeu. Para te achar nas redes sociais, como que é mesmo? Lá no Instagram, Cabaltar. Cabaltar, muito bem. Também, obrigado pela sua participação. Eu já espero que você tenha comentado muito aí, deixado o seu like, se inscrito. Se não fez, faça isso agora, tá bom? E compartilhe com alguém que você acredita que possa ser edificado, pois lembrando que aqui é só um aquecimento para o próximo domingo, a verdadeira aula mesmo vai acontecer na sua igreja. Deus te abençoe. E até a próxima aula, que terá por título Advertência contra o Legalismo. Forte abraço, Deus abençoe.